Tá no ar? Então bora ver esse podcast. Bom, hoje a gente vai falar sobre a marinização nesse mundo náutico. A gente está aí com a Vanessa, nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast. Vamos ver no que vai dar isso. Estamos falando basicamente de celular. Fala aí um pouquinho, Vanessa. Vamos Como lá. é que você começou nesse mundo náutico? O Júnior aí, né, que te embrenhou dessa vela. Conta um pouco pra gente como é que iniciou isso aí tudo. Na verdade, eu acho que eu conheci como quase todas as mulheres, começam a conhecer a vela, através de um namorado, de um pai, de um tio, de alguém que traz. Até já conversamos sobre isso. Eu acho muito mais difícil uma mulher do nada se interessar por vela do que um homem. O homem é mais fácil ele ter esse interesse. Então, eu comecei a namorar com um cara que sabia velejar e ele falava muito de vela, e na época ele não estava velejando. Até onde eu olhei pra cara dele e falei, meu, você fala disso com tanto gosto que eu quero saber o que que é. E aí ele me levou a dar uma volta de barco, de veleiro, um veleiro pequenininho. E eu fui gostando, achei legal, achei divertido, até que eu decidi que eu sozinha gostava de vela. Então a minha marinização foi fácil, Bruno. Sei de muita história de mulher que até hoje faz 10 anos que está se marinizando. E por que você acha que isso daí acontece, né? A gente vê que tem, assim, eu acho que todo mundo pode gostar ou não gostar, porque é uma parada que, não sei se isso é no Brasil ou se fora também assim, mas é uma coisa que do tipo, ou você ama ou você odeia, né? E o pouco que eu tô me embrenhando nesse mundo da vela aí, eu entendo que talvez a diferença grande de uma lancha, um barco, uma vela é que uma lancha é um carro automático. A vela você tem todo um aparato, são movimentos diferentes. Por que você acredita que iniciou esse termo, assim, mais pela parte do que o homem tem uma tendência maior à mecânica, a mulher tem uma tendência a humanas? O básico é como se desde criança você seja meio orientado por alguns lados, que não é muita verdade, né? Mas existem algumas tendências, alguns estudos que comunicam algumas coisas sobre isso. Sim. Eu acho que ainda está incutido no nosso DNA. Homem foi feito para tal coisa, mulher foi feita para tal coisa. Eu acho que isso a gente está começando a quebrar esse estigma, mas ainda vai demorar um tempo. Eu acho que no Brasil isso ainda deve ser um pouco pior do que fora, porque você tem países como a Europa, o ato de velejar é muito comum. Sim. Talvez comum como aqui você jogar bola. Então todo mundo lá veleja. Todas as crianças aprendem a velejar como aprendem a andar de bicicleta. Uma vez até teve coisa que aqui no Brasil discussão, não. às vezes em grupos que a gente segue, né? De falar do tipo assim, mas o futebol também é caro. Não é que você está levando em consideração que o futebol é caro. É óbvio que para você montar uma escolinha da classe média, você vai montar, vai gastar dinheiro. Mas é a diferença do acesso básico, do tipo o cara pegar uma criança, né? Pegar uma bola, enrolar qualquer coisa e começar a jogar é um futebol. Se a gente for comparar isso com a vela, como é que dá para começar? Não tem nem como comparar, porque vamos pensar que um futebol você pega 5 moleque, uma bola e acabou. Na rua você joga. Não é profissional, é o futebol em si. Isso, você não precisa ter nada, basta ter uma molecada na rua e alguém ter uma bola, e qualquer bola, né? Qualquer bola vira bola de futebol. Então é muito mais fácil o acesso e assim até a permissão dos pais é muito mais fácil. Para você levar uma criança para velejar, primeiro você tem que estar num lugar que se veleja, ou é numa represa ou é no mar, né? Então você já tem que ir para algum lugar. Não é que você, tô em casa sem fazer nada, vou velejar. Não dá. Não tem como fazer isso, tanto que no meu primeiro momento, no meu primeiro acesso à vela, quando você olha, assim, é uma barreira muito grande. Aí as pessoas falam, não, porque você tem que conviver com essas pessoas, passar a procurar. Só que assim, tem coisas que você tem um acesso, tem coisas que você tem que fazer um pouco mais de força para chegar lá. E isso basicamente vai depender do quanto você gosta. Às vezes você não gosta tanto, ou você acha que não gosta tanto, mas quando você tem o primeiro contato, você fala, caramba, não sabia que era tão intenso. Então eu vejo muito essa diferença, assim, do tipo assim, quando alguém fala assim, não, porque você tem, como se fosse uma coisa muito simples, né? Eu falo, não, é uma coisa muito, muito maneira, mas ela não é simples. E eu acho que tornar isso simples, as coisas iam também se tornar mais simples. Mas voltando para a marinização, que a gente tá indo já para a entrada, mas a parte feminina, né?
Então, o que que acontece? Assim, isso é uma opinião Uhum. minha, tá? Deve ter um monte de Sim, mulher que discorda. Mas, por exemplo, dois exemplos, você deu o barco, a vela e a lancha. A lancha, você entra num lugar, liga o motor e vai embora. A vela, o esforço que você faz dentro do barco, tem um monte de cabo, você tem, geralmente, se o barco é maior, pelo sim. menos duas velas, você tem que saber, é um aprendizado muito maior. Aí, eu acho que vem esse instinto que é mais masculino do desbravar, sabe? O homem, ele é mais atirado, ele é mais desbravador. Para um menino de 15 anos começar a velejar, às vezes é ser mais destemido, já é uma barreira a menos. Então, eu acho que já começa um pouco aí. Às vezes, até os próprios pais limitam as mulheres de fazer algumas coisas. Ah, não, você não vai aí porque é pesado. Ai, não, você não faz isso porque é perigoso. Existe esse, né, Uhum. esse paternalismo, essa coisa de tentar proteger, que nem eu mesmo no barco até hoje, tem coisas que sozinha eu não consigo. Por exemplo, levantar uma vela, dependendo do tamanho da vela, sozinha no meu barco eu não consigo. Aí eu teria que ter uma catraca eletrônica e tá, tá, tá. Então, talvez a barreira física de força pode ser um limitador. Para mim, que nem eu até hoje, já faz 10 anos que eu velejo, eu ainda não me sinto segura de sair sozinha, por exemplo, eu e minha filha. Vou dar uma volta, Arthur, E só aí eu e você minha vê isso também filha. no mundo, né? Do tipo assim, a gente vê aquela regata Volta ao Mundo, você vê que tinha uma mulher participando, a última, né? Isso, Apesar que que ela envolve N outros fatores, não somente a questão de ser mulher ou homem, tem questões de patrocínio, uma série de outras questões, mas é agressivo você ver sim, a sim. quantidade de homens que não estão participando ali e de mulher. É claro que lá fora as coisas, como a gente não tem essa barreira lá, a cultura é melhor, então você abre cultura para que seja mais simples para as pessoas poderem navegar, porque lá fora você vê mulher na água direto. Eu mesmo, quando eu sigo o Instagram, você vê lá fora a É. mulherada velejando, sabe, em barcão e vambora, sabe? Sim, com tripulação toda feminina e Aqui no Brasil tal, você e vê vai. também, e você vê mulheres quando pegam nisso, elas são muito fodas, pé 880. Ah, são melhores que os homens. Exatamente, Desculpem, homens. eu sigo algumas que, pô, são incríveis assim, e parece que é meio que isso, do tipo, se elas têm que fazer, parece que tem que fazer muito bem para serem meio que, entre aspas, aceitas, né? Muitas falam que isso não existe, que elas são respeitadas e Ah, mas tal, tem um pouco, mas a gente sim. vê, igual eu falo, pelo volume, né? É, mas tem, sim. Então, acho que o ponto da marinização, assim, que os Sim, homens sim. gostam, que mulheres velejem com ele, acho que o primeiro momento é isso. Tipo assim, tem mulheres que não gostam de fazer algumas coisas a bordo. Tá tudo bem. Tem homens que também não gostam, né? Mas eu acho que o mais importante para começar a marinização do pouco que eu vejo é, de fato, colocar meio que na igualdade. Mas a partir daqui, sabe, vamos aprender junto. Tudo bem que eu comecei a entender há pouco tempo que quando a Uhum. gente tá num barco, a gente tem uma questão de chamada vida ou morte. Tá no meio que a gente não tem muito controle, né? A gente tá no meio de um oceano. Então tem aquela do tipo, se você tem uma pessoa que tem Sim, maior conhecimento, né, que ele ordena as coisas, é meio que uma hierarquia para a coisa não virar uma loucura, né? Então, se todo mundo está direcionado para aquela sim, tem que pessoa ter. e aquela pessoa que vai ditar as regras. Mas tem gente que acha que isso é um autoritarismo. Faz pouco sentido depois que você começa a conhecer um pouco. Não é só uma questão de autoritarismo, Sim, é né? uma questão de meio que uma hierarquia, porque senão vira um pandemônio e não é a mesma coisa de Uhum. você estar num ambiente controlado. Não. Por exemplo, vai sair eu, meu marido e minha filha para velejar. Ele é o comandante, até porque o maior conhecimento da vela é dele. Então, ele que vai coordenar o que nós vamos fazer. Eu geralmente traço Uhum. o rumo, ele tem maior experiência do que eu e a gente tem os turnos. Quando são travessias longas, isso é diferente de um passeio. Aí, por exemplo, que nem agora a gente foi até Paraty, de São Paulo a Paraty, então a gente tinha turnos, porque foram 32 horas na ida e mais ou E menos vocês isso foram na direto? volta. Como é que foi isso? A gente saiu de Santos, foi até Ilhabela Uhum. direto, parou para dar uma descansadinha de umas 3, 4 horas e depois foi direto até Paraty. Sei lá, 15 horas, um pouquinho de descanso, mais 15, 16 horas. Foi mais ou menos E isso isso. depois do barco reformado, né? Depois do barco reformado. Ai, barco parado é tristeza no coração.
Esse é um assunto muito legal, viu, Bruno? Vamos fazer um podcast só Pois sobre é. isso. Tem assunto que não acaba sobre isso, né? Não, não acaba nunca mais. Podemos ficar aqui podcast pro resto da vida. E na volta nós nem paramos, porque a gente queria chegar em Santos antes da entrada da frente fria, porque a descida, né, de Paraty para Santos, se entra a frente fria de frente para mim, então já é uma navegação mais arisca, mais Uhum, perigosa, né? Então a gente não queria pegar a frente fria, então a gente veio direto, entendi. sem parar. Não paramos na Ilhabela para abastecer. Abastecer o barco de diesel, viemos embora. Mas assim, o comando é dele. Não é um comando de mando. A gente vai fazer assim, parar na Ilhabela, abastecer, seguir viagem, blá. Se a frente fria chegar antes, então a gente já para na ilha, desce e volta de carro. Então a gente já tinha um plano traçado. A família Schurman tem lá aquele primeiro filme deles, ele faz um trechinho explicando isso, e ele explica de uma forma muito legal. Ele fala, o comandante, ele abaixa. Não tem porquê, abaixa porque a retranca vai vir e dar E na tua vai mesmo, cabeça, né? Tipo entendeu? assim, não é uma coisa. E Se sabe que vai. vai. E é isso, eu acho que É, é o aprofundamento que você tem que fazer sobre consumidor da vela. é, Porque se tiver alguma coisa para acontecer, se você não tiver preparado, ela vai acontecer. vai acontecer. Preparado, ela já vai acontecer. Imagina despreparado. Eu acho assim, esse negócio da mulher, da marinização, vamos dividir a vela em duas vertentes. A vertente das regatas, que são as Sim. competições, e a vertente do cruzeirista, que são os passeios, tá? Então, a mulher que gosta de regata, ela é mais fanática do que o homem. Eu sei porque eu participo de um grupo só de mulheres no WhatsApp, que até, gente, tá bom, vamos falar mal do governo, sabe assim? Porque é meio que fanatismo. Elas são assim bitoladas. Eu não sou de regata. Eu até brinco de regata. A gente brinca, a gente não participa com aquela seriedade. Quando você fala em regata, geralmente é um ambiente mais masculino aqui no Uhum, Brasil, eu acho. Eu não tenho muito conhecimento de fora, mas aqui no Brasil é bem entendi. masculino. Tanto que você pega todas as regatas que eu participei, que eu já participei de algumas regatas assim oficiais, você chega, o pessoal até olha, mas você vai participar? Uhum. Sabe assim? Não porque eles não querem, é porque não é É meio que comum. uma Não é porque surpresa, os né? homens não querem que as mulheres. Então, eu acho que em Santa Catarina tem muito mais mulher participando, talvez aí no Rio de Janeiro. Agora, aqui em São Paulo, é muito escasso. Nem na represa aqui da Guarapiranga, que são os monotipos e tal, 25% são mulheres, meninas, né? Porque lá tem regata de criança, né? Bastante. O resto é tudo menino. Agora, por que isso? Eu acho que pelo senso de competitividade, talvez pela proteção excessiva dos pais com as meninas, dos pais que eu digo é pai e mãe, né? Não só os Uhum. pais. Aquela coisa, né? Menina tem que dançar balé, menino tem que lutar judô. Ainda a gente tem muito Infelizmente isso, ainda né? existe muito isso. Muito, E isso a muito gente está falando vamos dizer assim, a gente está falando da vela, né? Vamos imaginar as outras partes da que a vela. vela ainda tem essa. Eu até falo, que até brinco assim, tem esse ranço, muita gente vai me odiar por falar isso. Mas eu acho que, assim, quanto mais abrir, mais formas diferentes as pessoas, melhor a coisa vai ficar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você no início se identificou com a vela, do Júnior, né? Que era apaixonado por isso desde criança. Mas assim, o que te fez até hoje, que você comentou, eu não me sinto segura para sair você e a sua filha. Mas pelo que a gente já conversou, a gente já se conhece, né? Isso você já tá com esse intuito da vela já há bastante tempo. Por que você até hoje talvez não se sinta segura? Talvez porque você nunca quis, talvez porque, sei lá, talvez ficou aquela meio barreira, ou o que você acha? Ô, Bruno, não é nem que eu não me ache capaz. Eu acho que é um pouco de comodismo. Como a gente criou o hábito de velejar em família e eu nunca precisei, em situação nenhuma, sair sozinha, eu me acomodei. Então, quer dizer, para nós o velejar é um passeio familiar. Vamos sair? Vamos. Vou sair eu, ela, levo as amiguinhas da minha filha agora que já está crescendo. Às vezes levo um casal de amigos nossos, mas sempre é um ato social. Então, esse ato social
legal, e aí também vai muito de cada família, né? O Arthur é um cara que os prazeres dele, os hobbies dele, ele quer compartilhar com a sua família. Então ele adoraria que eu surfasse, por exemplo, porque ele surfa. Que ele adoraria ir pro mar às 4 da manhã, passar frio, que eu fosse também. Não é uma coisa que ele não quer. Ele Aí quem acorda não quer bem sou eu, cedo, porque é né, muito cara? gelado, eu tô com preguiça e tal, né? Então, voltando à sua pergunta, eu não me aventurei sozinha porque eu não precisei. Não que eu não tivesse condições, talvez eu não fosse ter o melhor desempenho, até porque, apesar de eu velejar já há bastante tempo, a gente veleja de final de semana, passeando. Então, quer dizer, para você ter técnica mesmo, a turma que tem técnica mesmo é aquela turma que já fez regata, então conhece melhor, ele vem de regata, né? Então, mas não porque, ai, não, sozinha, porque eu sou mulher. Não, claro, né? Eu prefiro estar com ele, mas se uma hora eu precisar, eu até vou. Talvez eu não vá velejar do jeito que a gente veleja, mas, por exemplo, de Santos a Ilhabela eu garanto que eu chego, É engraçado que tem né? bastante gente, né, que está entrando, que está vendo esse mundo, que está criando até conteúdo mesmo e está criando bastante em casal ou em família, né? E você vê alguns solitários e tal, mas quem está criando conteúdo e fazendo isso, você pode ver que é sempre tá assim. E a mulherada tá junto. É claro que às vezes quem começa tem essa primeira ambição, né? A gente tem muitas coisas para se fazer dentro de um veleiro, então essas coisas têm que ser divididas. E aí, assim, você divide como você quiser. Se a mulher não quiser, tudo bem. E se ela quiser, tudo bem também. Eu também não pode ficar do tipo assim, ah, não, mulher, você tem que mexer no motor. Não, cara, você mexe se você quiser, entendeu? Sim, Que levar pro barco, vai tratar ela. Você tem que continuar tratando é ela bem. Porque não faz sentido, entendeu? verdade. A mulher entra no veleiro, ela vê Uhum. outras coisas que o homem não vê, e vice-versa. Então, assim, pegando desse assunto, o que você acha que uma mulher que nunca entrou num veleiro, mas ela se interessa, ou o próprio marido dela quer levar para ela, o que de fato, fala assim, o que você vai levar a mulher que no primeiro momento o olho dela vai brilhar e vai começar a entender o que é a vela em si? Primeira coisa que traz para a vela primeiro a aventura, né? Se ela não for uma pessoa aventureira, já é uma barreira, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Então ela também tem que gostar dessa aventura, porque toda vez que você sai para velejar, é uma aventura. Por mais que você veleje no mesmo lugar, cada dia é diferente. Você está lidando com Outra um lugar coisa, vivo, né? Um meio vivo, líquido, né? exatamente, exatamente. O mar cada dia está de um jeito, o vento cada dia está de um jeito, o sol cada dia está numa intensidade, o frio cada dia está numa intensidade. A mulher tem que estar aberta para todas essas sensações. É igual fazer uma trilha, andar de bicicleta, porque a vela tem o lado da aventura. Sim, Então sim. ela tem que gostar da aventura. Boa parte da vela é aventura, né? Você Eu tá acho no que é o meio primeiro de. ponto, Você tá no meio de né? algo não controlável, né? Sim, o que eu acho que é importante, por exemplo, aí eu vou falar assim, quando eu levo pessoas que nunca velejaram, o que eu procuro fazer? Pegar um dia de mar mais tranquilo, um dia mais agradável, que aquilo comece a ser gostoso para a pessoa falar, poxa, é legal. Aí você começa a apresentar outras situações. Imagina eu saio com você a primeira vez numa tempestade. Você vai morrer de medo, óbvio. Ainda mais a gente é um povo que tem medo do mar, né? A gente não é. A gente Exatamente. ama praia. Já Mas não tem assim, cultura, né? exatamente, a gente gosta muito de praia. E perdendo os medos, basicamente, quando você perde medo, você agrega conhecimento. Mais respeito você vai criando e vai vendo que o negócio é viciante. Você vai dominando, né? Você vai dominando aquela situação, você fala, olha, eu passo nessa onda, olha, eu consigo fazer isso, Sim, é um olha. passo de cada vez. E como um veleiro ele é relativamente lento, se você for comparar com outras embarcações, você sente Sim. muito o mar. A ausência de som, né? Você só tem a vela, o vento, você tem os sentidos mais Uhum. aguçados, a percepção. Então eu acho que você sente bem de perto, né, o que é o mar, os seus movimentos, como é que se ele vai virar, se não vai. E isso te dá uma certa segurança, você não entrar em pânico à toa, tudo isso. E você tem que tirar um pouco alguns confortos, porque, salvo os barcos muito luxuosos, que não é a realidade brasileira, né? E
nem lá fora, viu, Bruno? Até pode ter uns barcos melhores, mas a grande população não é milionária, então eles vão ter os barcos que podem ter, né? Então, uma coisa que eu aprendi muito na vela, eu moro num apartamento até que grande, não é um apartamento pequeno, mas às vezes eu olho para minha casa e falo, nossa, gente, a gente tem tudo isso que está aqui dentro de um veleiro. Como é relativo, né? O Sim. espaço, a quantidade de coisas, as necessidades. Então, se você chega num barco achando que você vai ter um banho de 3 horas, um secador, também isso é um pouco barreira. Ai, mas aí eu não, eu vou e não, não, você vai para se divertir. Você não está indo para um salão de beleza. Você está indo para se divertir. Né? Você está indo para passar um tempo agradável com a sua família, mas aí é que é o louco. Quando você começa a ir, você começa a descobrir tanta coisa legal que a cidade fica longe. Ela fica, sabe assim, sem importância. Uhum. E você pode ter seus pequenos luxos também, né? Então a gente Sim. recebe muito mais coisa do que a gente precisava de fato ter. E aí no barco, como você consegue, né, diminuir, tem que reduzir isso. E eu acho que também você pode Uhum. reduzir e ter aquelas coisas que você gosta de fazer, mas você não precisa ter sabe? Igual você falou assim, o secador. Cara, você pode ter, mas você não precisa ficar 12 horas no secador. Você pode ficar o período que você precisa. Não quer dizer que você também não Sim. possa ter. Você pode ter o seu conforto lá, mas não exagerado. Você vai ter o seu conforto básico. Mas a turma de mulherada que eu conheço, que foi marinizada, a gente está dando esse exemplo do secador porque é muito engraçado no meio feminino. O secador deixa de ter total importância, a ponto da mulher falar, eu gosto tanto de velejar que eu vou cortar meu cabelo curto porque é muito mais prático. Dá menos trabalho, né? Entendeu? Então quer dizer, eu tenho cabelo curto, mas eu sempre tive, por opção, não é porque eu comecei a velejar. Mas Mas assim, você acaba dando valor a muitas outras coisas que no dia a dia da tua vida, do trabalho, da cidade, você nem percebe que elas existem. Você tá no movimento manada, né? Você olha pro lado, tem um Exatamente, boi, você olha não pro lado, tem um percebe. boi, na frente tem uma bunda. Aí você vai seguindo todo mundo ali, vai todo mundo no mesmo E caminho, dá tudo acabou. certo e vamos embora. Exatamente. Você não tem tempo de olhar o Não, entorno. não é E verdade. quando você está na vela, você tem tempo. Então você começa a perceber outras coisas, você começa a ter outros anseios. Eu mesmo, às vezes no barco, eu percebo coisas que no meu dia a dia durante a semana, mesmo sabendo que eu já percebo isso, eu não consigo perceber. É Porque muito foco, né, cara? Às vezes quando eu vou velejar, eu dou um brinco, eu esqueço até que eu tenho esposa e filha, porque você tá tão concentrado naquilo ali, Uhum, que assim, a vida fora é, daquele, tudo aquilo que está acontecendo ali é tão intenso, você tem que prestar atenção aqui, ali, olha o vento, cara, tu esquece as outras coisas, e isso dá uma desafogada, muito, muito. Mas é isso Vanessa, aí eu acho que mesmo. assim, acho que o ponto mais top da questão da marinização, acho que primeiramente é o respeito. Acho que se a gente pudesse Sim. fechar com isso aqui, eu acho que seria, primeiramente, respeite, chame. Se você tem sua esposa, se você quer fazer alguma coisa, dê tempo ao tempo, né? Dê respeito. Acho que é o primeiro ponto. Uhum, Respeito. E inclua ela como qualquer outra atividade que não somente o barco. Fala, é. cara, o barco tem suas particularidades, é uma coisa sensacional, é muito particular, a vela em si, né? Mas trate ela como se fosse Uhum. outras coisas que você fosse fazer que você já teria acostumado, porque se funciona bem para o outro lado, vai funcionar bem lá. Agora, se também não está funcionando fora, pode ser que também dentro do barco não vai funcionar, Ah, né? não reconcilia, não reconcilia. Pois é.